Olá, pessoal da UEM. Então, hoje a gente vai dar início à nossa aula 11. Então, na nossa aula 11, temos a aula do dia 26 de maio, que é a V2, né, que vocês fizeram no sistema positivo no dia 27, que contou como aula do dia 26. E a aula do dia 28 de maio é continuação de função quadrática. Então, vocês viram a parte de conceito de função quadrática, conceito e definição. E agora a gente vai entrar no gráfico da função quadrática. Então, eu trouxe para vocês aqui um exemplo, tá? De como a gente monta, é bem parecido com função afim, é igual praticamente, né? O processo é idêntico à construção de um gráfico. Então, aqui é dado para vocês uma função quadrática, o que define isso é esse expoente 2, certo? E nós vamos montar o gráfico. Já sabemos que, independente do gráfico, ele é uma parábola, porque função quadrática, os gráficos são sempre parábolas, certo? Então, vamos montar uma tabela, onde nós vamos botar valores arbitrários, ou seja, escolhidos por nós, né? Para x, aqui nós temos y igual a função dada, porque f de x e y é a mesma coisa, certo? E aqui o par ordenado para facilitar depois a localização no plano cartesiano. Então, eu escolhi os valores menos 1, 0, 1, 2 e 3. O que eu fiz? Peguei a função, como é x, substituí menos 1 no valor no lugar de x. Então, fiquei com menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes menos 1 mais 3, resolvi, deu 8. Aqui eu substituí 0 no lugar de x, resolvi, deu 3. Aqui eu substituí 1 no lugar de x, resolvi, deu 0. E assim sucessivamente. Substituí 2, ó, no lugar de x, deu menos 1. Substituí 3, deu 0, certo? O que eu fiz? Montei os pares. X, que é menos 1, aqui é y, né? O que eu encontrei? 8. Então, é menos 1 e 8, 0 e 3, 1 e 0, 2 e menos 1 e 3 e 0, certo? Por que eu coloquei mais dois pares aqui? Porque vai ficar melhor a visualização. Não coube, eu ia botar também o 4 e o 5, mas não coube, então eu já coloquei já direto para ordenado. Mas se vocês continuarem a tabela, colocando aqui os valores 4 e 5 e substituindo, vocês vão encontrar o 13 e o 8, onde vocês podem formar esses dois pares ordenados. Agora, com estes pares, a gente vai fazer o quê? Vai fazer um gráfico, tá? Aqui nós temos o eixo x, que é o eixo das abscissas, e o eixo y, que é o eixo das ordenadas, tá? Então, nós vamos pegar os pontos. Primeiro ponto, menos 1 e 0. O menos 1 é em x, menos 1 e 8, desculpa. E o 8 é em y. Então, vamos no eixo x, ó, menos 1 tá aqui. E o 8, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E daí a gente faz um tracejado até esses pontos se encontrarem. Nesse ponto de encontro, a gente marca. Próximo é o 0 e 3, tá? Quando tem 0, tá? A gente só olha o valor que não é 0. Se ele tá no x ou no y. Se ele tá no y, significa que eu vou marcar a bolinha exatamente em cima do 3 do eixo y. Então, vou contar aqui, ó. 1, 2, 3 e vou marcar uma bolinha. Tá? 1 e o 0 é a mesma coisa, eu vou marcar a bolinha em cima do 1, só que agora do x, ó. Marquei. 2 e menos 1. Ó, 1, 2 em x, menos 1 em y. Faço um tracejado até esse ponto se encontrar. Aqui. 3 e 0. Bom, então, como tem 0, vou fazer a bolinha em cima do 3 em x. Ó, 1, 2, 3, aqui. 4 e 3, ó. 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3. Faço pontilhado, se encontra aqui. 5 e 8. 1, 2, 3, 4, 5 e aqui o 8, ó. Agora, a gente une aqui esse tracejado e vê com clareza que ficamos com uma parábola, certo? Continuando a matéria, então, a gente tem que saber o quê? Se nós temos uma função onde o a é maior que 0, a concavidade é voltada para cima. Concavidade é a abertura, tá? Nesse caso aqui, ó, que nós tínhamos trabalhado, o a é o valor que acompanha o x², é 1. Esse valor é positivo. Então, o que a gente observou? Que a nossa concavidade, que a nossa abertura, ó, é voltada para cima. Se aqui na frente tivesse um sinal negativo, essa concavidade seria para
baixo. Essa abertura seria para baixo, certo? No livro de vocês tem um exemplo com concavidade para baixo. Vocês podem olhar depois, se quiserem ver como é que fica, tá? Então, é isso. Se o A for menor que zero, ou seja, negativo, a concavidade é voltada para baixo. Se for positivo, é voltada para cima. Bom, continuando a matéria. Ponto de intersecção com eixo Y, ou seja, o que é o ponto de intersecção com o eixo Y? Sempre esse gráfico ele vai cortar em algum momento o eixo Y, pode, né? Pode acontecer de não cortar, mas quando ele corta, qual é o valor? Então, na função dada, nós temos um termo dependente. Se esse termo dependente estiver presente ali na função, se ele existir, então vai cortar exatamente nesse C, acompanhando o sinal que está aqui, se é positivo ou negativo. E esse valor corresponde ao ponto 0 e C, certo? Por isso, lembra que eu falei, ó, a coordenada tem que ser x e y, ó. O C vai em y, ó, eixo y. E o que acontece? O ponto vai exatamente em cima desse valor. Voltando no exercício dado. Qual é o meu C? É o mais 3. Voltando no gráfico, olha o eixo y, ele corta exatamente, ó, 1, 2, 3. No mais 3. Então, esse é o ponto de intersecção do gráfico, que é uma parábola com eixo y. Continuando. Zero da função quadrática. A gente viu tudo isso para a função afim, agora a gente está vendo para a função quadrática. O zero da função quadrática intersecta o eixo x. A gente tinha visto ali o ponto que intersecta o y, agora a gente vai ver o que intersecta o x. Então, denomina-se zero da função um número real x tal que a função é igual a zero, ou seja, é o valor que zera a função, tá? Exemplo, f de x igual a x quadrado menos 3x mais 2. Como que eu vou fazer isso? Eu pego a minha função e igualo a zero, ó. Eu chamei o f de x de zero, tá? Claro, como se trata aqui de uma equação de segundo grau, né? A gente vai fazer o quê? A fórmula de Bhaskara, ó. Menos b mais e menos raiz de b quadrado, menos 4 vezes a vezes c, dividido por 2 vezes a. Quem faz separado não tem problema, gente. Vai dar tudo igual. Pode fazer isso aqui separado, que não tem problema nenhum. Eu acabei fazendo junto, tá? Identifiquei os coeficientes a, b e c. O coeficiente a é 1, que acompanha x quadrado. O B é menos 3, tem que pegar o sinal junto. E o C é mais 2, tá? Substituir menos da fórmula com menos 3 do B, mais e menos 3 quadrado, menos 4 vezes o A vezes o C. 2 vezes 1, que é o A. Resolvi aqui dentro, tá? E tirei a raiz que deu 1. Aqui vai dar 9, aqui vai dar 8. 9 menos 8, 1. Raiz de 1, 1. Aqui vai ficar positivo. Agora, a gente vai abrir o quê? Em 2x. Pode ser x', x2', x1, x2, não importa. Só botei para diferenciar. Um eu vou fazer com sinal positivo e o outro com sinal negativo. Então, 3 mais 1, 4, divididos por 2, 2. 3 menos 1, 2, divididos por 2, 1. Achei aqui, ó, os zeros da função. Então, os zeros da função são 1 e 2. Esses valores que a gente achou para x são os zeros da função. O que significa? Significa que se eu for lá na minha função original e substituir no lugar de x o 1, ele vai zerar a função. E se eu substituir o 2, também. Quer ver, ó? 1 ao quadrado, 1. Menos 3 vezes 1, menos 3. 1 menos 3, menos 2, mais 2, 0. Viu? Agora, o 2 ao quadrado, 4. Menos 3 vezes 2, menos 6. Menos 6 mais 4, menos 2. Mais 2, 0. Então, estes dois valores, o 1 e o 2, eles zeram essa função. E para localizar depois no gráfico, como que a gente escreve? A gente escreve no lugar de x, ó, o 1 e o 2 e em y, 0. Por quê? Porque ele é exatamente o valor que corta o eixo x, tá? Então, agora eu vou mostrar para vocês graficamente como isso representa.
Ó, aqui naquele exemplo anterior, só para frisar, ó, esse aqui é o ponto de intersecção com o eixo Y. E estes dois pontos são os pontos de intersecção com o eixo X. Esses que cortam, ó, os pontos em que corta o gráfico no eixo X, a gente chama de zero da função, tá? E a gente calcula dessa forma que eu mostrei aqui. Continuando, tá? Mostrando um gráfico aqui para vocês, ó. Então, esse ponto vai ser sempre o ponto de intersecção da parábola com o eixo Y e estes dois pontos, porque a parábola sempre corta em dois pontos, ó. Nesse caso, eu chamei de x', x2', são os zeros da função quadrática, tá? Outra coisa que a gente tem que lembrar é que o delta que está dentro da raiz, se ele for maior que zero, a função tem dois zeros da função. Então, sempre que a gente calcular o delta e ele for maior que zero, a gente sabe que a gente tem dois zeros da função, como esse caso aqui. Quando ele for igual a zero, a função tem um único zero. Daí quer dizer que ele está aqui, ó, ele está só tangenciando aqui, ó, vai ser só um ponto. E se o delta for menor que zero, gente, não tem raiz negativa, né? Então, a função não tem zero da função. Tá? Então, esses três casos aqui são importantes também você saber. Agora eu proponho para vocês, então, os exercícios das páginas 41 e 42, número 4. Repetindo, página 41 é toda e a 42 é só a número 4, para me entregar até 4 de junho, tá, pessoal? Então, é isso e até a próxima aula.